A misteriosa história de Satoshi Nakamoto e o nascimento do Bitcoin. Imagine um mundo onde o dinheiro digital pode ser transferido diretamente entre duas pessoas sem intermediários como bancos ou governos. Um mundo onde o controle está na mão do próprio usuário. Essa visão se concretizou em 2008, quando o enigmático Satoshi Nakamoto publicou um white paper intitulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Esse documento descrevia uma moeda digital revolucionária que mudaria para sempre a maneira de como entenderíamos o dinheiro. Mas quem é Satoshi Nakamoto? Esta pergunta permanece em um dos maiores mistérios da era digital. Em 2008, quando o mundo enfrentava uma grave crise financeira global, Nakamoto lançou o Bitcoin como uma resposta ao sistema financeiro tradicional, cuja confiança havia sido abalada. O conceito era simples, mas radical: criar uma moeda digital descentralizada que não dependesse dos bancos, governos ou qualquer autoridade central. Para isso, Nakamoto desenvolveu um sistema baseado na tecnologia de blockchain, que permitiria a verificação de transação de forma segura e transparente, sem necessidade de um intermediário. O primeiro marco histórico do Bitcoin ocorreu em 3 de janeiro de 2009, quando Nakamoto minerou o chamado Bloco Gênesis, o primeiro bloco da rede Bitcoin, que continha os primeiros 50 Bitcoins. Esse momento simbólico marcou o início de uma revolução tecnológica e financeira. Porém, junto com o nascimento dessa nova moeda, surgiriam primeiras dúvidas: quem seria essa pessoa ou grupo por trás do nome Satoshi Nakamoto? Apesar de sua contribuição, Nakamoto sempre manteve uma identidade de segredo, comunicando-se apenas por meio de fóruns online e e-mails até desaparecer em 2010, sem deixar rastros. Desde então, diversas teorias surgiram tentando desvendar quem ele era realmente. Algumas pessoas acreditam que Nakamoto seja um indivíduo solitário, com vasto conhecimento em criptografia, programação e economia. Outros sugerem que o nome pode ser um pseudônimo usado por grupo de desenvolvedores, talvez até apoiadores por agências governamentais ou organizações de pesquisa. Ao longo dos anos, várias figuras foram apontadas como possíveis Satoshi Nakamoto. Uma das teorias mais notórias surgiu em 2014, quando a revista Newsweek afirmou que um homem chamado Dorian Satoshi Nakamoto seria o criador do Bitcoin. Contudo, Dorian negou essa alegação e processou a publicação, reforçando que ele não tinha qualquer envolvimento com o desenvolvimento da criptomoeda. Além de Dorian, outros nomes conhecidos do universo da criptografia e tecnologia foram sugeridos, como Ralph Finney e um dos primeiros colaboradores de Bitcoin, até Nick Szabo, um criptógrafo renomado. No entanto, ninguém conseguiu fornecer prova conclusiva de quem seria Nakamoto. Mas por que Nakamoto teria escolhido o anonimato? Haveria várias teorias para isso. Uma delas sugere que, ao se manter anônimo, Nakamoto evitou pressões governamentais e interferências de instituições financeiras, protegendo sua segurança pessoal. Na época, a ideia de uma moeda digital que pudesse operar fora do controle estatal era uma ameaça ao status quo, e Nakamoto talvez temesse a retaliação. Além disso, permanecer anônimo, Nakamoto permitiu que o Bitcoin crescesse com uma tecnologia verdadeiramente descentralizada, sem uma figura central para liderar o projeto. A comunidade de desenvolvedores do usuário assumiu a responsabilidade pelo futuro da moeda, garantindo que ela não fosse controlada por uma única entidade. Essa filosofia de descentralização é um dos principais pilares do Bitcoin e da tecnologia blockchain como um todo. A ausência da liderança central permitiu que o Bitcoin se desenvolvesse da maneira orgânica, com base em consenso de comunidades e contribuição de desenvolvedores ao redor do mundo. Mesmo com seu paradeiro desconhecido, a figura de Satoshi Nakamoto permanece uma inspiração. Em 2021, uma estátua em homenagem ao criador do Bitcoin foi revelada em Budapeste, na Hungria. A curiosidade da estátua reflete a imagem que observa, representando a ideia que qualquer pessoa pode ser Nakamoto. Esse conceito ressoa como uma filosofia do Bitcoin, em que o controle da participação são distribuídos entre todos os membros da rede. Ainda que ninguém saiba com certo quem ele é,
e se aparece ou se realmente existiu como uma pessoa única, Nakamoto permanece uma figura icônica, cujo impacto do mundo das criptomoedas é inegável. Quantos bitcoins Nakamoto possui? Outros mistérios intrigam e diz que a respeito da quantidade de bitcoins que Nakamoto possui. Estima-se que nos primeiros anos do Bitcoin, Nakamoto tinha minerado cerca de 1 milhão de Bitcoin. No entanto, desde o desaparecimento de Nakamoto, nenhuma dessas moedas foi movimentada. Se Nakamoto ainda tiver acesso a esses Bitcoin, sua fortuna estaria avaliada em bilhões de dólares, quando o valor atual da criptomoeda. Essa quantidade de Bitcoins em repouso levanta uma questão interessante. Se Nakamoto tivesse a intenção de beneficiar financeiramente, por que ele não vendeu ou movimentou os seus bitcoins? Isso reforça a teoria de que Nakamoto não criou o Bitcoin com a intenção de lucro pessoal, mas com o objetivo de transformar a maneira e o dinheiro de como o sistema financeiro funciona. Independentemente do que ou o que Satoshi Nakamoto seja, seu legado é inegável. O Bitcoin tornou uma criptomoeda mais negociável do mundo em tecnologia de blockchain e revolucionou os inúmeros setores, desde a indústria financeira até o entretenimento e a saúde. O impacto de Nakamoto vai muito além do Bitcoin em si. Ele ou ela foi o responsável por abrir portas para um novo paradigma tecnológico e econômico. O anonimato de Nakamoto também levanta questões sobre o futuro do Bitcoin. Ser uma figura central para liderar ou influenciar o desenvolvimento da moeda, o Bitcoin depende de uma comunidade global de desenvolvedores e usuários. Essa descentralização é uma das maiores forças do Bitcoin, mas também pode ser um desafio, pois questões sobre a escalabilidade e regulamentação continuam a surgir à medida que a criptomoeda ganha popularidade.